Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que bom saber que vocês estão na nossa audiência, acessando e apertando o play em mais este vídeo aqui do De Primeira, que a gente vai falar sobre Esporte Clube Passo Fundo, Esporte Clube Gaúcho, mas a gente vai começar de uma maneira um pouco diferente hoje, né, Cristian? É isso mesmo. Obrigado pela sua companhia. Já peço para você se inscrever no canal, se você está aqui e ainda não está inscrito, então dá essa força aí, se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, compartilha aí com os seus amigos, porque a gente vai falar dos clubes da nossa cidade, da rodada que não foi boa para o nosso futebol, nem para a Gaúcho e nem para o Passo Fundo, pior para o Gaúcho que perdeu, mas a gente vai começar hoje destacando a parte boa, o que teve de bom no último final de semana no esporte aqui de Passo Fundo, que foi o Passo Fundo Futsal, conquistando mais um título, a era Juninho, super vitoriosa no Passo Fundo Futsal, Cleiton. Super vitoriosa, sim, teve mais uma taça sendo conquistada, a Taça Farroupilha Região Norte, Passo Fundo Futsal então trazendo mais um título, foi um título bastante aguerrido, porque no fim das contas, conforme o regulamento da competição no primeiro jogo em Espumoso, o Guarani venceu o Passo Fundo por 1-0, só que no futsal não existe essa questão do saldo de gols. É a vitória simples, né? São os 3 pontos da vitória. E o Passo Fundo precisava vencer em casa. Isso foi na sexta-feira de noite, no ginásio do Cesto Senat, que por enquanto é a nova casa do Passo Fundo Futsal aqui em Passo Fundo. Ginásio completamente lotado. Passo Fundo Futsal ganhou no tempo normal com uma certa tranquilidade, inclusive. E depois nos pênaltis, conforme já estava no regulamento, em caso de igualdade de resultados, a decisão iria para os pênaltis, o Passo Fundo foi o grande campeão. Então teve festa, teve volta olímpica, teve taça. E olha, é muito bom para o Passo Fundo Futsal ganhar logo essa competição, porque a gente sabe as dificuldades que o projeto vem enfrentando. E serve como estímulo, serve como uma marca também de que o trabalho segue sendo feito dentro daquela qualidade que a gente já conhece. E agora, como preparativo para o estadual Gauchão de Futsal que vem logo ali. Algo que nos parece, né, Cleiton, o Passo Fundo Futsal ele está em um momento assim que ele vai ter que tomar uma decisão, né? Se ele vai dar um passo ainda maior do que ele já deu, para daqui a pouco conseguir encarar uma Liga Nacional, fazer frente no Campeonato Gaúcho ao Atlântico e à CBF, que são as duas potências, porque até aí o Passo Fundo já conseguiu chegar. Sim. Né? O Passo Fundo já vence os campeonatos regionais, que não tem a presença desses dois times. Mesmo no Gauchão, ele se sobressai, conseguindo chegar à final já, né? Decidiu a final aí do Gauchão de 2020, se não me falha a memória. 2020. E acabou perdendo para a CBF. Isso. Né? Em outro ano, acabou sendo eliminado na semifinal para o Atlântico. Então, me parece que o Passo Fundo hoje ele está em um patamar acima dos demais adversários do Gauchão, de Série A, mas ele ainda está abaixo de Carlos Barbosa e de Atlântico de Erechim. E aí o Passo Fundo vai ter que decidir se vai fazer um investimento maior, se tem como, é claro, se tem estrutura física até mesmo para dar esse passo maior, para tentar brigar de fato com a CBF e Atlântico, ou se vai acabar ficando nessa mesma situação que está, e aí eu temo que até possa, dentro de algum tempo, regredir, né? Porque se você já consegue ganhar o que está ao seu alcance, né, fica muito difícil hoje, a gente sabe que atualmente com o investimento que é feito, fica muito difícil de bater o Atlântico e a CBF, que pese os bons jogos, os bons enfrentamentos que acontecem. Mas o investimento desses dois times é muito mais alto. E o Passo Fundo vai precisar tomar essa decisão aí junto com seus conselheiros, junto com a sua direção, que vem administrando, vem fazendo belas campanhas com o Passo Fundo Futsal. E aí por investimento a gente entende o seguinte, fazer uma qualificação de elenco, né, porque Sim. a CBF e Atlântico geralmente contratam jogadores de muita qualidade, e a gente sabe que qualidade custa dinheiro, não tem que fazer. Não que esses jogadores que estão aqui sejam ruins, bem pelo contrário, muitos deles poderiam estar em a CBF e Atlântico, inclusive. E também tem o investimento de local. Né? Daqui a pouco a estrutura de ginásio para jogar a liga. No SEST me parece ser um tanto quanto acanhado, assim como era o Capingui. Talvez
qual seria a solução ideal para jogar uma liga, ou pelo menos fazer campeonatos importantes, né, em nível nacional, e até mesmo fazendo enfrentamentos de igual para igual com o Atlântico e a CBF em casa. Não sei, daqui a pouco o ginásio Teixeirinha, só que aí existe uma série de situações também, com o Esporte Clube Gaúcho, prefeitura, enfim. Teria que decidir todo esse outro lado, né, que estruturalmente acaba atrapalhando o Passo Fundo Futsal para dar esse salto e esse ir adiante, que é o que me parece também o Passo Fundo, porque é aquela coisa, né, Cristiano? O Passo Fundo, ele me parece que bate num teto entre os outros, ele bateu nesse teto, e agora tem que furar esse bloqueio para passar a ser um adversário mesmo, em todos os sentidos, para Atlântico e a CBF. Mas está de parabéns aí, todos os conselheiros, a direção, grupo de jogadores, grupo de atletas, o Juninho, nem se fala, né? Tá colecionando títulos aqui com o Passo Fundo Futsal. Todo mundo de parabéns e que venham muitos, né? A gente torce muito para que o futsal melhore a cada dia, né? Para que a gente possa, daqui a pouco ter vídeos aqui também, ainda mais falando do Passo Fundo Futsal, numa liga nacional, quem sabe, né? Mas claro que isso não depende só de vontade, isso tem que ser feito com muita responsabilidade, e uma marca também do Passo Fundo Futsal é a responsabilidade. A gente vê que o Passo Fundo vem fazendo tudo desde lá do seu início, 2014, 15, agora não me recordo. 14, né? Desde lá do seu início, vem fazendo tudo muito com muita responsabilidade, com o pé no chão, sem dar um passo maior que a perna, porque depois as contas vêm e pode colocar em risco todo um projeto. Então, o Passo Fundo vem com essa responsabilidade, que assim siga, mas que consiga galgar espaços ainda maiores, quem sabe no futsal nacional. Isto, e claro que nossa audiência ficará ainda mais por dentro do Passo Fundo Futsal quando o estadual começar ali. A gente vai trazer também conteúdos de Passo Fundo Futsal, certo? É isso aí. E no futebol de campo, nós tivemos o Passo Fundo jogando no sábado à tarde, jogo em Bento Gonçalves, e um novo empate entre Esportivo e Passo Fundo, Cleiton. O Passo Fundo, então, foi até o Parque Montanha dos Vinhedos, né, o estádio do Esportivo. Sabia-se que o Passo Fundo teria dificuldades pela sua própria escalação, principalmente porque agora não tem mais seu camisa 10, e essa é uma realidade dura, mas que faz parte do Passo Fundo Futsal. Não tem mais o Carvalheira, ele foi para o Brasil de Pelotas, fica então com o único meia, e isso é um problema, né? O Diogo Oliveira não é o problema. O problema é ter apenas o Diogo Oliveira para esta função. E também o Passo Fundo tinha alguns problemas na defesa. Ele tinha desfalques por expulsão, por lesão. E em que pese tudo isso, o Passo Fundo fez um jogo até mesmo equilibrado com o Esportivo em boa parte do tempo. Também em muitos momentos o Passo Fundo teve a maior posse de bola, mesmo na casa do adversário, mas não conseguiu criar tanto assim, talvez pela dificuldade do meia de criação, que era apenas o Diogo Oliveira, bastante marcado que estava. Bom, mas o Passo Fundo fez o enfrentamento então de igual para igual, se resguardou dentro das possibilidades. O Esportivo teve algumas chances, mas nada muito claro, a não ser uma oportunidade apenas, que o goleiro Alan dá o rebote, mas depois na sequência ele faz a defesa importante. E o Passo Fundo, no segundo tempo, quando faz algumas trocas e oxigena o seu ataque, ele passa a criar oportunidades. Ele faz pelo menos 3 oportunidades muito boas depois dos 40 minutos da etapa final, mas não consegue fazer o gol e traz de lá o empate em 0-0. Lado positivo da coisa: bom, o Passo Fundo manteve-se em terceiro lugar, trazendo um ponto fora de casa. Lado negativo, poderia ter sido 3. Pois é. O Passo Fundo que agora, na próxima rodada, enfrenta o Brasil de Farroupilha, aqui no Vermelhão da Serra, e acho que é a melhor oportunidade para o Passo Fundo vencer a primeira dentro de casa, né? Lembrando que o Passo Fundo ainda não ganhou diante do seu torcedor. Então, no próximo final de semana, contra o Brasil de Farroupilha, tudo bem que o Brasil pode ser que venha um pouquinho mais empolgado, porque venceu o Tupi no final de semana. Então, já tem aí o Brasil também com uma vitória. Aliás, só sobrou o Tupi que não ganhou ainda, né? Só o Tupi. Já que o Cruzeiro ganhou do Gaúcho, a gente vai falar depois. Mas o Brasil de Farroupilha pode ser que venha um pouquinho mais empolgado agora, com um pouquinho mais de força, para tentar tirar alguma coisa do Passo Fundo aqui. E o Passo Fundo não pode deixar isso acontecer.
O Passo Fundo não pode deixar isso acontecer, precisa somar 3 pontos obrigatoriamente para se manter nessa terceira colocação ou, numa pior das hipóteses, perder apenas um lugar, caindo para a 4ª colocação em caso de vitória do Esportivo no final de semana. Mas Passo Fundo precisa fazer os 3 pontos, já passou da hora, chega dessa história de não conseguir vencer dentro de casa. O Passo Fundo tem time para isso, o Passo Fundo tem treinador para isso, tem elenco e principalmente tem torcida para isso. A gente vê, principalmente nos 2 clássicos, tanto a torcida que foi lá na Arena, quanto a torcida que estava no domingo ali no Vermelhão da Serra, a torcida estava junto com o time. Sim. E essa torcida merece ver uma vitória. E que seja diante do Brasil de Farroupilha no próximo final de semana, para o Passo Fundo começar a encaminhar sua classificação. Pois é, até porque se o Passo Fundo, com todo respeito, se o Passo Fundo, jogando em casa, diante do Brasil, ele não conseguir fazer o resultado... E olha que o Passo Fundo já deixou escapar resultados contra times, resultados improváveis, que seriam a não vitória. O Passo Fundo já conseguiu em casa, só que se ele repetir demais essa situação de não vencer em casa, e aqui eu estou me referindo especificamente ao jogo do Tupi, por exemplo, em que o Passo Fundo também não ganhou em casa, olha, deixa de merecer a classificação. Infelizmente as coisas funcionam assim. Quando você não faz valer e não faz por merecer, a coisa não vem. Né? Então acho que para merecer uma classificação, o Passo Fundo tem que ganhar em casa. E me imagino, concordo contigo, Christian, que a chance de ouro é essa, contra o Brasil, em que pese o Brasil ter ganhado o seu jogo contra o Tupi, ter saído da zona de rebaixamento, ter saído da lanterninha. Olha, o Passo Fundo não tem nada a ver com isso. O Passo Fundo tem que fazer valer o dever de casa. E depois disso, né, o Passo Fundo vai ter jogos que a gente vai considera, até pela tabela, pelos enfrentamentos que a gente já viu, mais complicados. Sim. E fora de casa. Sim. Tem o Veranópolis fora de casa, tem o Glória fora de casa. Então deixar para resolver a vida contra esses times aí para classificar é muito mais complicado. Sim. Então precisa vencer no próximo domingo. A gente vai estar acompanhando aí. Esperamos que na próxima semana a gente possa voltar aqui, fazer o nosso vídeo falando da vitória do Tricolor. Isso aí, e a chance é essa, né? O Passo Fundo dando uma melhorada no seu aspecto técnico-tático, por assim dizer, que não foi tão legal lá, porque o jogo também não foi legal lá em Bento Gonçalves. Acho que o Passo Fundo tem uma plena condição aí de fazer os 3 pontos em casa. É isso aí. E no lado verde, o jogo aconteceu no domingo. Isso. O Gaúcho tinha a possibilidade de voltar para o G4. Havia uma grande expectativa de que o Gaúcho pudesse somar os 3 pontos no domingo dessa rodada. Inclusive até imaginava, não com uma certa facilidade, mas que pudesse ser um jogo até mais tranquilo para o Gaúcho, que o Gaúcho conseguisse impor o seu futebol. Mas nada disso aconteceu. O Gaúcho fez talvez a sua pior partida na competição, no meu entendimento, no domingo, na Arena, quando perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 2-1. E inclusive, naquele jogo do Passo Fundo com o Esportivo, a conta era, olha, quem ganhar permanece no G4 e caso de empate, para o Esportivo seria pior, porque fatalmente ele sairia do G4, porque a matemática e as condições apontavam uma vitória do Gaúcho diante da equipe do Cruzeiro, coisa que não aconteceu. E aqui vale um alerta muito, muito grande para o Gaúcho, né? Porque o Gaúcho, embora esteja apenas uma rodada de distância da zona de classificação, ele está apenas 3 pontos atrás do Esportivo e do Passo Fundo, o Gaúcho ele já vem a alguns jogos sem vencer. E também fazendo algumas atuações que não estão sendo tão legais assim. Né? Então esse é o alerta ao Gaúcho. E até por isso o Gaúcho me parece estar contratando jogadores para quem sabe mudar esse quadro. Porque o Gaúcho ele apresenta uma dificuldade muito grande em fazer gols. A não ser o Márcio Jonathan, que fez lá a maioria dos gols do time. Fez 4. Fez 4 gols. Os outros gols demoram a sair com demais jogadores. O Gaúcho, e o Passo Fundo foi assim também, muito dependente de um jogador só. Né? No caso do Gaúcho, o Márcio Jonathan. Então, até por isso que ele está contratando 2 atacantes, que a gente vai falar agora, porque precisa de reforçar o elenco, reforçar o seu setor de ataque. A gente viu
contra o Cruzeiro, que as opções elas eram poucas numericamente, né, para o setor ofensivo, Rafinha e também Caetano. Tanto que o Gaúcho não tinha nenhum banco completo, né? Pois é. Você pode levar 11 jogadores para o banco, o Gaúcho não tinha 11 jogadores à disposição no banco de reservas na tarde de domingo. Isso é um fator complicativo, deixa o Fabiano Borba sem muitas alternativas, na hora de mexer olha para o banco e aí, vou fazer o quê? A lateral direita ontem já teve que começar com o Henrique, que se destacou mais até aqui jogando como meia, e aí ele vai jogar como ala. Depois, no intervalo, o Fabiano tenta mudar isso, coloca lá o Gustavo, o Henrique volta para meia, mas as coisas não aconteceram. O Gaúcho deu muito espaço, deu muito contra-ataque pro time do Cruzeiro, e muito porque quando subiu pro ataque para tentar o gol da vitória, já que o jogo estava empatado em 1-1, isso falando já do segundo tempo, subia muito desorganizado, subia sem uma construção coletiva, era uma tentativa de balão ou um passe muito forçado e acabava dando espaço para o adversário, para o Cruzeiro, que na velocidade do jogo acabou castigando bastante o Gaúcho, e foi ele quem armou o contra-ataque, quem puxou o contra-ataque e deu o passe para o seu companheiro fazer o gol da vitória já perto dos 45 do segundo tempo, e o gol, a vitória do Cruzeiro, um resultado muito ruim para o Gaúcho, mas apesar do resultado ruim, nada está perdido, né? O Gaúcho ainda tem tempo, tem mais rodadas, tem mais jogos em casa, tem alguns jogos fora também, que o Gaúcho pode somar a pontuação necessária para estar na próxima fase. E agora, com 2 reforços que já treinam, um já chegou, um já está treinando, o outro deve chegar na quarta-feira, já devem ficar à disposição para o próximo domingo. Isso, o Janderson e o Hudson, tá? São 2 atacantes, um deles estava no futebol goiano, tá? E o outro estava no futebol pernambucano, mas são jogadores de conhecimento da comissão técnica do Gaúcho, em que pese terem, principalmente o Hudson, ainda numa passagem pelo futebol gaúcho, mas o Janderson sim. O Janderson já vestiu outras camisas no Rio Grande do Sul. O Janderson que estava no futebol goiano, tá? O Hudson estava no futebol pernambucano, portanto, são 2 jogadores que chegam aí para reforçar o elenco do Gaúcho, que precisa de peças de reposição, como a gente vinha falando. Eles dependem agora dos nomes divulgados no bid da CBF para naturalmente enfrentarem o Veranópolis na próxima rodada, né? Um deles, que é o Hudson, já está em Passo Fundo, e o Janderson chega nos próximos dias. Mas, repito, depende tão exclusivamente aí de regularização dos nomes no bid da CBF para reforçar a equipe do Fabiano Borba. Que eles venham, né, que entreguem o que o Gaúcho precisa, porque nós tivemos aí, por exemplo, o Marcos Paulo, que foi contratado e não deu certo. Né? Foi uma ficha que o Gaúcho queimou, daqueles jogadores que já passaram por Série A e que vem para jogar a divisão de acesso. O Marcos Paulo não deu certo, tanto que teve o seu contrato rescindido, não é mais atleta do Gaúcho. Então, que esses 2 aí, que o Hudson e o Janderson, que eles venham e deem conta do recado, resolvam o problema do ataque do Gaúcho, que hoje é carente de peças, né, de opções para o técnico Fabiano Borba. E aí, contra o Cruzeiro, não será um jogo fácil, com certeza não, mas nada impede que o Gaúcho chegue lá no Antônio Davi Farina e some os 3 pontos. Lembrando que o Veranópolis agora é o líder, reassumiu a liderança depois de ter vencido o Glória por 3-1 no mesmo Antônio Davi Farina. É isso aí. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre os confrontos. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Veranópolis, também sobre o Brasil de Farroupilha, que são os próximos adversários da dupla Gapaz. Passo Fundo está no G4, Gaúcho está fora dele, precisam evoluir um pouco mais para que nós tenhamos os 2 times de Passo Fundo na próxima fase, Cleiton. Exatamente, né? Então a gente já convida você a dar o like neste vídeo aqui, também acompanhar nossas redes sociais e fique no aguardo, que a gente volta ainda nessa semana já projetando a 10ª rodada da Série A2 Divisão de Acesso. É isso aí. Se ligue aqui no canal de primeira, curta, compartilhe, se inscreve no canal e até a próxima.